Fala, vinocultor, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre os manejos antes da aparição. Esses manejos são realizados um mês antes dos animais parirem. Se você não sabe os manejos que você deve estar realizando para assim você ter uma menor taxa de mortalidade nos cordeiros, vem cá que a gente vai estar falando sobre isso hoje. A gente vai falar agora sobre o exame de Ubre e o controle sanitário. O exame de Ubre nada mais é do que você avaliar se o ubre desse animal está enchendo ou não. Não tem nada a ver se o ubre está empedrado ou não, porque isso já devia ter sido feito antes da estação de monta, porque esses animais eles não devem entrar na estação de monta. Mas sim um exame visual para você ver se esse ubre está enchendo ou não. Se esse ubre está enchendo, já vem na sua mente que esse animal ele pode parir nas próximas semanas. Ele tende a parir nas próximas, se estiver bem cheio, na próxima semana. Se estiver começando a encher, nas próximas 2 ou 3 semanas. Tá? Então, já avalie o ubre e já separe estes animais. O segundo ponto que algumas propriedades fazem ou não é realizar uma vermifugação estratégica. Se você já está com a gente faz tempo, sabe que a vermifugação deve ser apenas realizada nos animais com FAMACHA 3, 4 ou 5. Os animais com FAMACHA 1 e 2 não devem ser realizados porque a gente precisa de uma população refúgio, né, dos vermes. E também isso favorece, né, a vermifugação indiscriminada favorece uma resistência ao vermífugo pelos vermes. Então, isso tem que ser muito bem controlado. Mas tem quem faça vermifugação estratégica, tem quem faça pré-parto, tem quem faça pós-parto. Tem como objetivo proteger a matriz, infestar menos o pasto. Por que proteger a matriz? Porque no pós-parto essa matriz ela tende a ter uma imunossupressão, então a imunidade dela tende a cair, favorecendo assim quadros mais graves de verminose. Então tem propriedades que acabam realizando esse protocolo. Particularmente eu não faço, eu só faço se houver a necessidade. Terceiro ponto, vacinar. Extremamente importante vacinar as matrizes no terço final de gestação. Por quê? Porque assim a matriz vai produzir anticorpos e esses anticorpos eles vão para o colostro. O cordeiro mamando esse colostro, ele vai ter um tempo, né, e vai ter a imunidade contra, né, os patógenos que você realizar a vacinação. Normalmente as vacinações utilizadas são as vacinações para clostridiose. Lembrando que a gente não tem nenhuma vacinação que seja obrigatória na ovinocultura, mas normalmente todas as propriedades adotam pelo menos a vacinação contra a clostridiose, que pega o tétano, o botulismo, o carbúnculo. Terceiro ponto é realizar, em raças lanadas, uma tosquia higiênica. Raças como Hampshire Down e Lille de France têm lã em torno dos olhos. Isso dificulta um pouco a visualização da cria. Então a tosquia higiênica ela está englobada na tosquia da lã da cabeça e também da região do períneo e do úbere. Porque assim vai favorecer a não ocorrência de miíases, né, já que a placenta, se esse animal tiver com uma veia, ele vai ter diarreia. Isso vai grudar na lã e vai favorecer ali a miíase, né? Não favorece o bem-estar do animal. E a tosquia na região do úbere favorece o cordeiro a achar o teto, né? Então ele acha mais rápido o teto ali. Então são alguns manejos que podem ser realizados e outros devem ser realizados, né? Quais devem? Na minha opinião, a vacinação e também o exame do úbere, porque é muito interessante você saber quais animais que vão parir antes e assim, né, já preparar todo o local. Preparação do ambiente para parição, principalmente em regiões em sistemas mais extensivos, a pasto, principalmente. Os piquetes de parição eles são os mais próximos da casa, são piquetes limpos, e são piquetes onde normalmente se fazem abrigos, porque a taxa de mortalidade por hipotermia nas regiões sul do Brasil ela é muito alta. Então, normalmente acabam sendo feitos abrigos para esses cordeiros e essas matrizes se abrigarem. Assim, as taxas de mortalidade por hipotermia vão diminuir. Na instalação, como é um ambiente mais quente, para melhorar ainda pode ser feito o uso do escamoteador, o que a gente faz aqui. Se for na instalação, é interessante que se tenha uma cama, né, limpa e seca. Isso favorece o bem-estar do animal e dificulta a proliferação de doenças.
Sempre que a cama estiver úmida, principalmente, ela deve ser removida e colocada uma nova cama. Controle de predadores. Eu vou falar de 3 predadores principais. Animais silvestres, como onças, né, terrestres, aves de rapina e cães, né, que está no top 1 aí de cães de vizinhos que acabam pegando cordeiros. Já pegam matrizes, né? Cordeiros então nem se fala porque são animais muito mais suscetíveis a predadores. Tem que ter um cuidado especial, né, contra predadores. Aqui nós temos maremanos. Os maremanos, a gente tem 2, eles nos ajudam a estar diminuindo essas taxas. A gente só perdeu cordeiros aqui e matrizes. Matrizes não perdemos nenhuma por predadores, mas cordeiros por aves de rapina. O maremano, infelizmente, ele não pega aves de rapina. Mas a gente tem 2 maremanos aqui e nunca tivemos ataque de predador. Mas claro, a gente precisa ter uma implementação do maremano correta no rebanho. Senão esse animal vai ficar um animal de casa e não vai acabar servindo, né, para o rebanho. Mas em outro vídeo eu vou abordar sobre isso. Tá bom? E o diagnóstico precoce da gestação. Esse diagnóstico ele pode ser feito um mês após a estação de monta para você saber quais animais estão gestantes e quais não estão. E se for um veterinário que trabalha mais tempo, ele vai conseguir diferenciar se é parto simples ou se é um parto gemelar. A importância principal é você saber se esse animal está gestante, se esse animal não está, né, é recomendado uma taxa de descarte quando esse animal, por 2 anos consecutivos, pelo menos ele não consiga emprenhar, já é recomendado o descarte. Né, lembrando, a taxa carneiro-matriz tem que estar correta. Não adianta você querer a matriz prenha com 300 matrizes para um carneiro, tá? A taxa é 1 para 35 no máximo. Porém, se o parto for simples, se a gestação for simples ou gemelar, você deve estar atento às demandas nutricionais. Matrizes com parto gemelar, elas vão demandar mais. Matrizes com parto simples vão demandar menos, tá? E sempre ver se a matriz ela está prenha, ela está magra, essa matriz ela deve ser suplementada, porque senão você pode acabar tendo dor de cabeça no futuro. Essa matriz ela pode não produzir leite, essa matriz ela pode ter mais problemas aí que você vai ter que acabar suplementando esse cordeiro. E lembre sempre, não queremos matrizes gordas. Matrizes gordas elas acabam tendo maior dificuldade de parto e também elas têm uma predileção a ter problemas de doenças metabólicas, como a toxemia de gestação ou a febre do leite, né, como fala. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já curta e já nos siga. Assim você vai estar acompanhando, né, sobre a ovinocultura e vai estar nos ajudando ao nosso propósito, que é profissionalizar a ovinocultura. Um abraço!